Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Eleições nos Estados Unidos. Eleitores vão às urnas para escolher entre Trump e Kamala Harris. Quem será o novo presidente da maior economia do mundo? Você vai ver também que a Danone da França disse que não compra mais soja do Brasil por questões ambientais. Consumidores pedem boicote à marca nas redes sociais. O governo brasileiro se manifesta sobre a posição da gigante francesa de laticínios. O que o caso Danone indica sobre o futuro do comércio com as novas leis da Agenda Verde Europeia, a gente vai ver nesta edição. E mais, centenas de agricultores do oeste do Paraná protestam contra o aumento da tensão no campo e invasões de terras por indígenas. Eles pedem direito à propriedade privada. Já em Brasília, os indígenas fizeram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional pedindo o fim do marco temporal. Eles querem mais demarcações de terras no Brasil. Logística mais cara vem aí? Possível pagamento sobre emissões de gases do efeito estufa no transporte marítimo pode aumentar custos. A meta da ONU é ter emissões líquidas zero até 2050. O que vai mudar para o agro brasileiro? Você vai ver nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. Eleições nos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel revelou que o republicano Donald Trump está à frente da democrata Kamala Harris na disputa pela Casa Branca. Quando os eleitores americanos foram questionados sobre em quais destes nomes eles votariam, 49,5% disseram que votariam em Trump e 47% disseram que votariam em Kamala Harris. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 29 de outubro. Mais de 3 mil pessoas foram ouvidas nos Estados Unidos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. A Atlas também ouviu os eleitores americanos nos estados pêndulo, onde a preferência entre democratas e republicanos tende a oscilar de uma eleição para outra. Nos 7 estados pêndulo, Trump aparece à frente de Kamala Harris em 6 nas intenções de votos. O levantamento ocorreu entre os dias 25 e 29 de outubro nesses estados pêndulos lá nos Estados Unidos. Margem de erro de 3 pontos, com 95% de confiança na pesquisa. Hora de analisar o efeito da eleição dos Estados Unidos para o Brasil, para o mundo, para o agro. Pedro Azevedo, analista-chefe para os Estados Unidos da Atlas Intel, seja muito bem-vindo. E Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, seja muito bem-vindo. Quero já começar a nossa conversa com você, Pedro. As pesquisas mais recentes de vocês indicaram Trump favorito, a gente acabou de ver. A definição vai se dar porque ele vence nos estados pêndulos? Olá, Kellen, um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. Então, a questão é basicamente essa, sim. A questão, né, se você trata aqui da eleição dos Estados Unidos, você está falando, na verdade, de 50 pequenas eleições, né, porque quem ganha em cada estado leva os votos desse estado no colégio eleitoral. E o que a gente está vendo aqui é uma vantagem para o Trump nos estados que são os mais competitivos dessa eleição, né? Mas eu ainda não garantiria, com base nos nossos números, nunca se diz com uma pesquisa 100% de certeza, certo? A gente vê que nos estados do nordeste dos Estados Unidos, que são Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, são os estados que foram decisivos em 2016 para a vitória do Trump, são os estados que o Biden virou de volta em 2020 e que permitiram que ele vencesse. E são agora, então, os estados que estão com as menores margens nas nossas pesquisas e que vão ser os decisivos. O que a gente aponta para isso como uma vantagem para o Trump é que, basicamente, com os números do Trump mais fortes nos estados decisivos do Sul, né, isso é Geórgia, Carolina do Norte, Arizona
e Nevada, se o Trump ganhar todos esses estados do Sul, a Kamala Harris, para conseguir ganhar no colégio eleitoral, precisaria vencer em todos esses 3 estados do Nordeste. Então, todos esses estados estão muito disputados, mas o Trump, com essa vantagem no Sul, o Trump ganhando só um desses estados, sendo Wisconsin, Michigan ou Pensilvânia, seria suficiente para ele. Então, nesse momento, por isso a gente considera que ele tem uma vantagem aí, mais chance de sair vitorioso. Muito bem. Ruschel, você está nos Estados Unidos, conta pra gente como está o ambiente por aí. O resultado das eleições, na sua opinião, pode ser conhecido já na semana que vem? Obrigado pelo convite em primeiro lugar. Aqui dá para sentir a tensão no ar, né? As pessoas estão tensas em relação a esse resultado. A gente tem 2 cenários aí que eu vejo como possíveis. Um é uma eleição vitoriosa de um lado ou outro com uma pequena margem, o que seria bastante negativo para o ambiente político aqui nos Estados Unidos, e uma eleição mais larga. Eu acho que essa possibilidade de vitória mais larga está para o lado do Trump, né? Eu acho que se a Kamala Harris vencer, até pelos dados que foram apresentados pela Atlas, que inclusive na última eleição foi quem apresentou o menor erro entre os institutos de pesquisa, demonstram uma chance ou de uma vitória muito apertada da Kamala Harris, ou de uma vitória mais ampla do Donald Trump. E uma vitória mais ampla do Donald Trump, eu acho que serviria para acalmar o cenário político, porque aí seria algo menos questionável. Então eu vejo um certo estresse no mercado desde ontem, mercado financeiro em geral, a bolsa caindo aqui nos Estados Unidos, o dólar subindo no mundo inteiro, não só no Brasil. No Brasil tem fatores internos que também, né, favorecem essa alta do dólar, por conta desse cenário ruim, que seria um cenário de vitória apertada de um dos lados. Ruim que eu digo do ponto de vista bem pragmático, em termos assim de aceitação do próprio público, né? Então, eu creio que a situação não deve se definir no dia da eleição, nem no dia seguinte, deve demorar alguns dias. E se for muito apertado, isso abre espaço para todo tipo de questionamento jurídico que deve gerar muita incerteza política, né? Então, a situação aqui não tá tranquila, não. Muito importante o ponto que você traz, ele é muito convergente com uma das questões que eu gostaria de trazer, porque o Ruschel fala em questionamento, foi a palavra que você usou. Pegando esse link, eu faço a você a pergunta, Pedro. Em 2020, o resultado da eleição nos Estados Unidos foi contestado, culminou em manifestações no Capitólio. Como é que você avalia riscos de fraudes eleitorais, contestação do resultado agora em 2024? Olha, Kellen, o risco de contestação, eu diria que o Leandro está certíssimo em apontar. Realmente, enfim, como a gente tem dito, mesmo nas nossas pesquisas a gente aponta uma vantagem para o Trump, mas com essa margem apertada nos estados decisivos, outras pesquisas estão apresentando um cenário meio invertido, assim, que seria uma vantagem leve para a Kamala, né? Mas o que todas as pesquisas parecem estar concordando é que é realmente uma eleição muito apertada, e se a gente for lembrar, justamente como você mencionou, em 2020, a Pensilvânia e a Geórgia foram 2 dos estados que mais demoraram para contar os votos e para se definir um resultado, e são, como a gente vem falando aqui, são 2 dos estados mais decisivos para o resultado final no colégio eleitoral, né? A Pensilvânia, dos estados aí em disputa, é o estado com maior peso no colégio eleitoral, são 19 votos, a Geórgia tem 16. Então, para onde esses estados vão vai ser muito importante para definir quem que vai ser o vencedor da eleição no final. E, justamente, quanto mais tempo se demorar para contar os votos nesses estados, mais você aumenta essa tensão que foi apontada aí, que justamente não se sabe para que lado pode ir. Então, você cria justamente essa tensão aí à medida que se demora para apurar o resultado final da eleição. Rapidamente, Pedro, qual foi o tempo mais longo da história nos Estados Unidos que se demorou para conhecer um resultado de uma eleição? O mais longo da história você me dificulta, Kelly, mas certamente o de 2020 entra bem aí. A gente demorou dias, né, para conseguir chegar no resultado na Pensilvânia e na Geórgia, tanto pela quantidade de votos como pela margem muito apertada que se definiu nesses estados, né? O Arizona foi 10 mil votos, a Geórgia foi menos que isso até, se não me engano, então é difícil de chegar nesse ponto aí. Agora eu vou convidá-los para juntos vermos uma imagem, dá uma olhadinha.
Essa é a capa da revista britânica The Economist, uma publicação que costumava ser influente. A capa é o Donald Trump e a legenda na rede social que a The Economist fez dizia o seguinte: a revista apoia Kamala Harris e diz ainda: Trump significa o fim da paz internacional e riscos para a economia. A pergunta é para você, Ruschel, porque as empresas de mídia estão se posicionando abertamente contrárias ao Donald Trump com essa simbologia aqui da capa da revista The Economist? Bom, a The Economist é muito ligada à London School of Economics, que basicamente é um centro de propagação das ideias globalistas, né? Então, não me deixa surpreso essa postura em defesa da Kamala Harris, porque a revista tem apoiado essa postura mais globalista há muito tempo, né? Acho que se distanciou aí de um liberalismo econômico clássico que era o seu padrão até algumas décadas atrás. Mas a gente está vendo aqui nos Estados Unidos uma cobertura basicamente pró-Kamala Harris. Recentemente saiu uma pesquisa, 85% da cobertura em relação a Trump é negativa e 78% da cobertura em relação a Kamala Harris é positiva. Então, a imprensa é de esquerda, majoritariamente, assim como no Brasil, talvez até de forma mais clara. E essa é uma característica já há muitos anos. Só que teve uma surpresa em relação a isso, né? O Washington Post, que é considerado um jornal progressista, que é controlado pelo Jeff Bezos, o dono da Amazon, resolveu não declarar, e notadamente por conta de uma decisão do Jeff Bezos, o apoio a qualquer candidato, né? Seguindo aí o padrão do Los Angeles Times, sugerindo aí algo que foi especulado aqui na imprensa, como uma sinalização de que há uma chance grande de Trump ser presidente e do Jeff Bezos não querer comprar uma briga com uma administração que seria mais agressiva do ponto de vista conservador, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente vê é uma característica que eu acho que não é segredo para ninguém, não é algo que pode ser contestado, é que há um alinhamento da imprensa com a esquerda de uma maneira geral. Tem uma pesquisa recente que saiu no Brasil, da Universidade Federal de Santa Catarina, que mostra que apenas 4% dos jornalistas brasileiros se identificam com a direita, né? Então, e uma pesquisa feita entre jornalistas, de jornalistas para jornalistas, né? E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então, não me surpreende essa postura, e isso, obviamente, tem um efeito muito grande e favorável à própria Kamala Harris. Não podemos esquecer que, há pouco tempo atrás, a Kamala Harris era vista, até mesmo entre a esquerda, uma figura assim, meio obscura, não havia muito apoio, e em questão de semanas ela foi transformada numa espécie de popstar, né? Okay. Isso é usual, e é o padrão que a gente tem observado nos últimos tempos. Obrigada, Ruschel. Agora, Pedro, na geopolítica, se Trump vencer, indicando o resultado coerente aí com a pesquisa que vocês fizeram, qual a primeira mudança esperada nas relações políticas com a Rússia, China e Israel? Olha, o Trump tem adotado, né, na retórica dele, uma posição, acho, bem mais favorável à negociação, ao encerramento, por exemplo, da guerra na Ucrânia, né? De chegar a algum acordo com o Putin para encerrar a guerra na Ucrânia. Então, a gente pode esperar, nesse sentido, justamente um apoio mais forte a essa negociação e talvez uma pressão, então, na Ucrânia, que os Estados Unidos, claro, tem uma potência aí, né, como um fornecedor de armas importante para esse conflito. Pode-se esperar, então, uma pressão sobre a Ucrânia para chegar a algum acordo de paz. Ao mesmo tempo que, no caso de Israel, ele tem mostrado um apoio mais forte ao lado de Israel no conflito, né? Você vê que entre os democratas você tem muitas ressalvas aí em relação a como essa guerra está sendo conduzida, e tem preocupações, então, com a questão humanitária em Gaza, que do lado do Trump isso não aparece muito, isso aparece mais com um apoio a Israel, e também no sentido de, ele fala de encerrar a guerra lá também, né? Ele fala sempre nesse sentido. O Trump é um cara que tem esse sentido nacionalista e de não se envolver nos conflitos de outros lugares. E isso também se reflete, então, na questão com a China, né, que ele identifica, claro, como a principal competição
ameaça geopolítica e econômica aos Estados Unidos, ele tem falado muito, então, de voltar a botar pressão na China, a aplicar tarifas sobre a China. Então, vai ser um Estados Unidos, de forma geral, muito mais retraído, digamos, talvez nesse sentido, não querendo engajar comercialmente tanto com a China e não querendo se envolver, então, tanto nos conflitos, né, na Ucrânia, querendo acabar logo com isso e deixar isso para os outros resolverem. Então vai ser algo nesse sentido que o Trump vê. Pedro fala sobre esse olhar em relação a tarifas para a China e Russell. A minha pergunta para você é justamente nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, se Trump vencer, como vai ser a relação do governo Lula com o governo Trump, e aqui conectando com a fala do Pedro. Se Trump aumenta tarifas em relação à China e a gente vê uma nova edição da guerra comercial, é esperado por boa parte do agro que haja um incremento de demanda para soja, para milho, para carnes, deslocando em função das tarifas. Isso aumentaria o relacionamento de Brasil com China. Dias depois do resultado das eleições, aí nos Estados Unidos, o Xi Jinping vem para o Brasil. E o Brasil pode aderir à Rota da Seda. Tudo isso é uma questão para você analisar. O Brasil de Lula está se aproximando mais à China de Xi Jinping? Como vai ser nos Estados Unidos sobre a égide de Trump? Então, eu acho que não é tão simples quanto parece. Tem relações aí, ou tem posturas que acabam beneficiando o Brasil e depende do nível de pragmatismo que nós vamos ver de um lado ao outro. Me parece que o Trump utiliza as tarifas mais como um porrete do que uma política econômica definida. No seguinte sentido, você abre espaço para os produtos americanos ou você não bloqueia produtos americanos que eu não vou impor tarifas a você, né? E em algumas reuniões e algumas falas ele deixou bem claro isso. E o próprio possível secretário de Fazenda aqui também sinalizou esse ponto, né? Então, acho que depende muito do nível de pragmatismo que vai ser adotado pela China em resposta a essa postura do Trump, mas eu não vejo ele, diferentemente do que apresenta a própria imprensa, e tomando como base o primeiro mandato, como um presidente que quer simplesmente taxar todo mundo, né, e digamos assim, retomar uma política de isolacionismo completo. Não me parece ser o caso. Então, eu acho que depende de como vai ser essa dança entre a postura do Trump e a resposta que será dada aos líderes, especialmente a China, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. O Brasil, por outro lado, eu vejo que apresenta, de uma certa forma, uma falta de pragmatismo. O governo Lula tem demonstrado um certo alinhamento ideológico com essa frente, digamos assim, China-Rússia, que acaba sendo negativo para o Brasil. O Brasil poderia ser aí recebedor desse fluxo industrial que está saindo da China, com essa desconfiança do mundo ocidental em relação ao país comunista. E isso não está acontecendo. Então, eu acho que vai depender do nível de pragmatismo que nós vamos ter do ponto de vista do governo brasileiro. Por incrível que pareça, o governo chinês demonstrou em várias oportunidades um nível de pragmatismo maior, porque quando o Trump chegou à Casa Branca e havia uma expectativa de até um conflito maior, na verdade, o nível de agressividade geopolítica da China diminuiu, talvez pela demonstração ou pela postura de mais força do Trump. Então, vai depender muito de como vai ser essa dança, e eu acho que é bastante difícil adiantar, mas o meu instinto sugere que nós devemos ter, ao contrário do que muitos imaginam, um nível maior de equilíbrio no mundo e, de uma certa forma, paradoxalmente, uma manutenção dessa globalização econômica com Trump ao invés de Kamala, porque o Partido Democrata tem demonstrado um nível muito agressivo geopolítico. A guerra na Ucrânia demonstra isso, né? E uma postura mais expansionista, militarmente falando, dos Estados Unidos. É uma coisa meio inversa do que a imprensa costuma falar, mas lembram, né? Se o ouvinte tiver lembrado, a expectativa seria, quando Trump chegasse à presidência, ter uma guerra mundial. Não houve guerra nenhuma. Foi o primeiro presidente americano em 20 anos que não iniciou nenhum conflito militar. Quando os democratas voltam à Casa Branca, o que a imprensa falou? Não, agora a gente vai voltar à normalidade do mundo. O que aconteceu? Nunca teve o mundo, há muito tempo, tanta complexidade e tantos riscos geopolíticos. Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, aumento da agressividade chinesa. Então, a minha expectativa seria, por mais paradoxal do que pareça, um mundo que teria menos conflito e até
mais integração econômica do que com o Partido Democrata. Muito bem. E nesse cenário de tentarmos antecipar o que vai acontecer nos próximos meses, o último ponto da nossa conversa é sobre agenda verde. Pergunta para você, Pedro. Trump fala em acabar com o ESG. Vai ser feito e de qual forma se ele vencer as eleições? O Trump, ele tem demonstrado realmente mais apoio a, por exemplo, a questão da produção de petróleo, a questão de combustíveis fósseis. Então, você tem um lado aí forte onde você provavelmente vai ver um fortalecimento desse lado, né? Onde os democratas, de novo, têm sido meio ambíguos em relação a isso, porque... por exemplo, né, você teve a questão aí da Kamala Harris, que quando ela estava concorrendo à candidatura democrata para a eleição de 2020, ela falava em banir o fracking, né, o método de extração de petróleo, que é muito importante para os Estados Unidos, e agora ela já volta atrás com isso porque é uma atividade econômica importante na Pensilvânia, que, como a gente estava falando, é um estado decisivo. Então, os democratas têm tido postura meio ambígua em relação a isso. O Trump não tem tido. O Trump tem sido entusiasmado a favor dos combustíveis fósseis, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele vá, por exemplo, retirar os subsídios à energia verde que foram instaurados, por exemplo, pelo Biden agora, com a lei que ele chamou de o ato de redução da inflação, que incluía muitos desses subsídios à economia. O Trump, no geral, parte da agenda do Trump são os subsídios à economia. Ele não fala de energia verde, ele realmente é um cara que não se relaciona muito com essa agenda, mas eu não acho que ele vá, por exemplo, retirar esses subsídios ou outros benefícios que existam nesse sentido. Muito bem. Então, a gente provavelmente vai ver mais ênfase nos combustíveis fósseis e nesse lado menos vegetável, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma retenção, acho, de alguns desses subsídios que o Biden incorporou, por exemplo. Essa perspectiva de uma menos forte ou de uma mais fraca agenda ambiental soa bem aos ouvidos de muitos produtores rurais dos Estados Unidos que entendem que isso pode gerar algum tipo de ganho de competitividade. É isso, Ruschel? Como é que o eleitorado das áreas rurais, que é um eleitorado que apoia Trump, vê essa indicação do candidato republicano? O Trump deixou claro que a proposta, quando perguntaram para ele, né, para fazer um resumo sobre qual seria a agenda econômica dele, ele respondeu assim: drill, baby, drill. Ou seja, vamos aumentar a produção de petróleo e a gente precisa de energia barata, né? O que, do ponto de vista econômico, faz todo sentido em termos de crescimento. Do ponto de vista da produção agrícola, há também uma perspectiva de que não seja implementado nenhum tipo de pressão em cima da agricultura americana para coisas do tipo redução, né, de área plantada ou coisa do gênero. Então, eu concordo que, por um lado, ele não deve retirar incentivos, por exemplo, para a produção de energia solar. Ele já falou sobre isso algumas vezes. Não podemos esquecer que um dos maiores apoiadores dele é o Elon Musk, que é um dos grandes propagadores da energia solar nos Estados Unidos e de energias renováveis. Mas, sem sombra de dúvida, numa eventual administração Trump, a gente vai ver os Estados Unidos se mantendo ou talvez até expandindo a liderança na produção de combustível fóssil, e não vai haver entraves em termos de uma agenda verde radical para a produção agrícola aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso é um fator bastante positivo, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque os Estados Unidos acaba tendo uma posição de liderança em relação a qualquer agenda, né? Então, com os Estados Unidos adotando essa postura, se de fato esse for o projeto vencedor, eu acho que isso acaba favorecendo o agro brasileiro lateralmente por conta de ser uma sinalização de uma postura para o resto do planeta. Muito bem, quero agradecer a vocês. Pedro Azevedo, analista-chefe para os Estados Unidos da Atlas Intel, Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Muito bom ter esse tipo de análise. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Até. Obrigado. E agora a gente segue com a análise mais focada
Em agronegócios, vamos tratar desse tema com Marcos Ianchi, que é um grande conhecedor do setor agro, esteve essa semana na Arábia Saudita, está em Dubai e já nos adiantou. Eleição dos Estados Unidos é um dos temas de maior repercussão. Marcos Ianchi, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen. É um prazer estar aqui com você outra vez, né, e com todos os que estão aqui nos assistindo. De fato, esse tema da geopolítica e das eleições americanas é o principal tema desse momento, é o que mais se fala. Eu diria que é o maior evento de geopolítica desse ano, porque pode ter profundas repercussões nas relações internacionais, né? O que a gente espera, e é o que eu tenho visto, e é um pouco do que eu ouvi, a Câmara um pouco mais do mesmo, quer dizer, o que já vinha sendo feito pelo Biden. Ela não tem experiência nessa área, e o que a gente tem visto é os Estados Unidos quase que se retirando da cena internacional nesses últimos anos, com menor protagonismo, ainda que nos últimos tempos, depois da questão Israel-Irã, eles estiveram mais ativos, mas eu não vejo uma posição muito contundente da Câmara. Mas eu vejo sim no caso lá do Trump. Eu acho que o Trump, se ele entrar, ele vai claramente se aproximar mais da Rússia, né? É o que ele tem dito, e eu acho que ele quer terminar esse problema de alguma forma. Ele vai ser muito mais ativo, e também acho que ele vai defender com mais força o Estado de Israel, sabe? Então eu acho que ele será realmente mais contundente em termos de política externa. Você fala sobre essa perspectiva de mudança com uma eventual vitória do Trump, o republicano. Ele, como a gente mencionou aqui há pouco, aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto até o momento, e eu gostaria de aprofundar esses aspectos da geopolítica pelos contágios que tem em comércio agrícola global, em preços, custos de insumos. Você disse que ele pode tentar alguma posição para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia com um apoio mais direto à Rússia. Isso aconteceria, por exemplo, com menor incentivo à Ucrânia através de financiamentos, que é o que está acontecendo agora com o Biden, sob o governo de Biden? Olha, eu acho que, na verdade, o que ele vai tentar fazer é resolver essas questões geopolíticas que hoje estão centradas no Oriente Médio, na questão Rússia-Ucrânia, e talvez o ponto mais importante é a questão com a China, né? Eu acho que ele vai ser muito mais contundente em termos de política comercial. Ele tem dito que vai aumentar as tarifas americanas para o nível dos seus concorrentes, buscar uma reciprocidade, né? E isso realmente significa um aumento das tarifas americanas, portanto, mais protecionismo. E o que a gente tem que entender é que mais protecionismo nos Estados Unidos pode ser até benéfico se a China reage, né, aumentando também as suas tarifas para os americanos. Vamos lembrar que em 2017, no primeiro governo Trump, houve uma guerra comercial de aumento bilateral das tarifas lá dos dois lados, e o que a gente viu dali para frente foi uma abertura maior para o Brasil. Até lá, os americanos eram o grande fornecedor da China, e a partir de 2017 o Brasil cresce, bem mais do que os Estados Unidos, tendo exportado no ano passado 63 bilhões de dólares para a China, enquanto os americanos não chegaram a fazer 35 bilhões. Então, a gente ganhou toda uma preferência no acesso à China, na soja, no milho, nas carnes e vários outros produtos. Então, a guerra comercial do primeiro governo Trump acabou sendo positiva para essas nossas exportações para a China. Agora, eu nunca comemoro nenhum tipo lá de protecionismo, porque se esse protecionismo vira uma espiral, que vários países também caminham para isso, e hoje o mundo está muito politizado, está muito polarizado, né? Aí a gente pode ter uma situação muito ruim para todo mundo, porque todo mundo aumenta tarifas, e isso já aconteceu na segunda metade do século XIX, que foi depois das guerras napoleônicas, com aumentos das tarifas americanas e europeias ao mesmo tempo. Aconteceu no período de entreguerras. Então eu acho que a gente não deve comemorar nenhum tipo de protecionismo, mas infelizmente é o que a gente está vendo, e é o que pode acontecer com o Trump. O Trump tem falado sobre tarifas o tempo inteiro.
Muito bem, para a gente amarrar esse ponto que interessa bastante a audiência do agro, você fala em uma nova edição da guerra comercial com o foco de Trump na China. Aumento de tarifa no passado fez a China buscar mais esses produtos aqui e o comércio, a nossa relação no agro melhorou, aumentou com a China em detrimento dos Estados Unidos. Isso acontecendo numa nova edição de um governo Trump, soja, milho e carne bovina serão as principais culturas que você enxerga que a China comprará mais do Brasil, em função de uma consequência de curto prazo de aumento de tarifa dos Estados Unidos contra o país do Xi Jinping? Olha, eu não vejo tanto em soja, porque no caso da soja existe uma complementariedade de safras entre hemisfério norte e hemisfério sul, e para a China seria uma loucura ela tentar comprar toda a sua soja apenas numa época do ano, né? Ela vai tentar comprar, acho que nas duas épocas. A soja é o principal produto da nossa exportação e também da exportação dos Estados Unidos para a China. Então, eu acho que na soja não vai alterar muito o que está acontecendo hoje, que o Brasil é o maior fornecedor, mas os Estados Unidos entram na época que nós não temos produção, né? E não fazemos o trade. Agora, eu acho que pode abrir, sim, mais mercados em carnes, por exemplo, e não só na carne bovina, mas também na carne de aves, na carne suína, no algodão e outros produtos que eventualmente sofreriam aumento das tarifas da China em função de uma guerra comercial bilateral, né? Que é o que eu falei antes. Eu acho que isso aí realmente pode acontecer. Outro ponto importante, Kellen, é que eu não vejo também o Trump dando muita força para a agenda ambiental, né? E aí pode haver uma mudança de postura dos Estados Unidos, enfraquecendo essa agenda, ainda que os subsídios ambientais que foram criados pelo Biden, principalmente o programa de redução de inflação, que é um programa de subsídios à indústria de transportes e de energia dos Estados Unidos, isso vai ficar, e qualquer que seja o próximo governo, né? Mas eu vejo que a agenda ambiental dos Estados Unidos com Trump será bem mais fraca do que tem sido sob Biden e sob, eventualmente, a Câmara. Esse é um ponto bastante importante, então avançando, saindo das relações comerciais e entrando no ESG. A gente aqui está discutindo com mais energia uma eventual presidência do Trump em função do cenário que temos hoje das pesquisas eleitorais e por ele representar a mudança em linha com o que você falou. Essa mudança, inclusive, está na plataforma de governo do Trump, em que ele fala em acabar com o ESG e investir mais em retomar a atenção para os combustíveis fósseis. Como é que esse enfraquecimento de uma agenda ESG se daria por parte de uma interferência do governo? Você já falou em alguma questão de subsídios. Tem algum outro caminho que isso pode aparecer mais claramente? Por exemplo, um ganho de competitividade para o agro dos Estados Unidos? Olha, eu acho que o Trump vai realmente priorizar o crescimento da economia norte-americana, vai ser muito mais restritivo em relação a migrações de pessoas, o que pode prejudicar emprego, principalmente daqueles que são migrantes hoje e trabalham, por exemplo, nas indústrias do agro nos Estados Unidos, né? Eles podem perder competitividade com isso e certamente ele vai aumentar tarifas e pode aumentar também os tipos lá de subsídios a determinadas indústrias, inclusive ao petróleo, né? Eu acho que isso realmente pode acontecer nesse novo governo, se for ele o próximo presidente. Uma coisa que eu percebi aqui nesse evento que eu estive lá na Arábia Saudita foi que a agenda de ESG e de sustentabilidade está perdendo um pouco a sua força de maneira ampla, sabe? Tanto lá nos Estados Unidos como eu vejo em alguns países europeus. O que mais se falou nesse evento foi de inteligência artificial, que é o tema mais forte hoje e que todo mundo está vendo enormes impactos, inclusive na questão geopolítica, e a geopolítica em si, quer dizer, como é que vão ficar as relações internacionais, a questão do chamado nearshoring, do chamado friendshoring, né? Quer dizer, você concentrar o seu comércio com países que são próximos ou que são amigos, né? Eu acho que não existe nearshoring nas commodities agrícolas, porque o que a gente vê é que hoje a gente vê que alguns produtos estão sendo produzidos e comercializados em áreas muito longínquas, porque é isso que gera as vantagens comparativas que a gente tem. Eu não acho que isso vá se alterar pelo lado de estar próximo ou não. Perfeito. Mas a questão de ser amigo, isso sim, acho que é uma questão bem mais importante que vai estar presente
e a questão da inteligência artificial ganhando mais força do que a agenda de ESG que dominou nos últimos anos. Muito bem, para pegar um gancho com o que você trouxe e a gente trazer uma mensagem mais clara também para a audiência que se preocupa com geopolítica, você disse que nesse grande evento que participou na Arábia, percebeu um enfraquecimento da agenda ESG e um ganho de força nos temas de geopolítica e inteligência artificial. Eu volto para uma questão lá do início em que você dizia que num cenário de eventual vitória do Trump, ele deveria então se aproximar mais da Rússia, se aproximar mais de Israel e ser antagônico à China. Tudo isso tem a ver com esse contexto geopolítico em que a gente vê algumas alianças se formando. Durante a era Biden, a gente viu o acontecimento, o início da guerra na Ucrânia, agora a retomada das guerras mais amplas lá no Oriente Médio. Você acha que durante a era Trump essas guerras se enfraquecerão ou elas ganharão uma outra proporção? Há quem fale até numa terceira guerra mundial. Bom, eu acho que essa pergunta é impossível de ser respondida, viu, Kelly? Porque depende muito do andar da carruagem, né? Eu acho que hoje ele é muito complicado, seja na Europa, seja lá no Oriente Médio, né? Principalmente com essa escalada recente que está acontecendo, mas eu acho que com o maior protagonismo dos Estados Unidos, e se nós tivéssemos a capacidade de coordenar internacionalmente determinadas ações, seria possível trabalhar em busca de uma paz mais duradoura, né? Seja em busca lá dos dois estados lá no Oriente Médio, né? Israel e Palestina, seja em busca de uma solução definitiva para a questão Rússia-Ucrânia. Mas eu não vejo nenhum sinal que isso vai acontecer hoje, sabe? Eu acho que a gente está vivendo ainda numa era de enorme incerteza e muito perigosa, e um problema adicional: as instituições multilaterais não estão funcionando. A ONU não resolve problema de guerra, a OMC não resolve problemas lá de comércio, as COPs não têm trazido soluções para a questão climática, então não existe mais coordenação. A coordenação que foi criada no pós-guerra, lá atrás, hoje ela não funciona mais. Para a gente encerrar, 30 segundos, Yankee, de uma maneira muito grosseira e rasa, me corrija se estiver errada, a visão que se tem é, num cenário de Trump vencendo as eleições contra Kamala, uma reedição da guerra comercial com mais taxas contra a China e uma demanda adicional voltada para o Brasil no curto prazo, a despeito de todos os outros efeitos colaterais em economia e geopolítica que a gente pode ver. De maneira curta, o agro ganharia no curto prazo? Olha, na última vez que houve essa guerra comercial, e ela ainda continua, porque as tarifas continuam elevadas, o que ele disse é que ele vai aumentar ainda mais essas tarifas. Perfeito. Se ele fizer isso vai gerar oportunidades na China. Mas existem mecanismos de compensação onde os americanos eventualmente venderão para outros países, né? Eu acho que nas commodities o que existe é um processo de vasos comunicantes. Se a gente vender mais para a China, eles venderão mais para outros países. Muito bem. Mas a espiral protecionista é o que me preocupa mais. Marcos Yankee, coordenador do INSPER Agro Global, muito obrigada pela presença, direto de Dubai. Volte sempre, bom trabalho para você. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que agricultores do oeste do Paraná protestaram contra o aumento das invasões de terras na região. Já em Brasília, foram os indígenas que foram às ruas pedir o fim do marco temporal. E você vai ver também, será que a logística vai ficar mais cara? Possível pagamento sobre emissões de gases do efeito estufa no transporte marítimo pode aumentar custos e a gente trata disso já já. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos.
Mas essa ameaça tem uma solução graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Chegou o BYD Shark. A primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Uma reportagem da agência de notícias Reuters revelou que a Danone da França parou de comprar soja do Brasil. Segundo o diretor financeiro da companhia, abre aspas, a Danone não obtém mais soja do Brasil e o grão está sendo importado da Ásia. O representante da empresa disse ainda que a Danone França possui um rastreamento completo e que, por isso, só comprarão ingredientes sustentáveis. Já nas redes sociais, o tema repercutiu bastante por aqui. Os produtores e consumidores brasileiros pedem boicote à marca. Uma imagem que diz não aos produtos da Danone circula pelas redes sociais. E o cartaz diz: inimiga do agro brasileiro não merece o nosso dinheiro. O governo brasileiro também se manifestou sobre esse tema e reagiu à notícia de que a Danone França não compra mais soja daqui. O Ministério da Agricultura disse que o Brasil conta com uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e reiterou que a posição do Brasil é firme quanto a não aceitar regulamentações que ignorem os nossos avanços ambientais e sociais. A pasta disse ainda que o Brasil está pronto para colaborar, mas exige ser tratado com justiça e equilíbrio que pautam as relações comerciais internacionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo precisa defender o agronegócio brasileiro de embargos que possam ocorrer por interesses outros a pretexto de desmatamento florestal. A Associação dos Produtores de Soja do Brasil, em nota, questionou em que país a Danone vai encontrar soja mais ambientalmente sustentável, com maior teor de óleo e proteína, melhor custo-benefício e produzida com as mais reconhecidas boas práticas agrícolas, se não aqui no Brasil? Em nota, a Danone do Brasil disse que continua, sim, comprando soja brasileira e afirmou que o grão do Brasil é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia e que processos verificam a origem da soja de áreas não desmatadas e que são rastreáveis, diz a nota da Danone Brasil. Nós também entramos em contato com a Danone da França, pedindo detalhes sobre a declaração do diretor financeiro que disse à agência Reuters que a empresa não compra mais soja do Brasil por sustentabilidade. Nós não tivemos o retorno até o momento, o espaço segue aberto. Nós também convidamos a Danone aqui no Brasil para uma entrevista, mas não tinha um porta-voz para este tema. E para tratar deste tema, nós recebemos o professor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que está na Noruega, justamente levando informações sobre a sustentabilidade do agro brasileiro. Professor Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer participar mais uma vez com você. Professor, a nova política de compras anunciada pelo executivo da Danone França, de que a empresa não compra mais soja brasileira por dúvidas sobre a sustentabilidade, ela vai ser um caso isolado dessa empresa em específico ou outras companhias estão indo na mesma direção, uma direção de desafios comerciais por normas ambientais?
Kellen, eu temo sinceramente que o exemplo da Danone seja parte de uma tendência que se torna cada vez mais clara na Europa ao longo dos últimos anos. Ali por volta de 2020, a Europa já dava sinais muito claros de que tinha por objetivo conter a compra de soja para a produção de biodiesel. Nos anos seguintes, Bélgica, Itália e França aprovaram leis dizendo fora a soja para a produção de energia renovável nos nossos países. Em dezembro de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma lei, não a soja para o biodiesel. E esta lei está agora com a Comissão Europeia aguardando ser implementada. Muito embora essas normas não dizem respeito ao uso da soja para o alimento, para o consumo, elas criam uma base de cobrança normativa e de formação do imaginário público de que a soja é parte do problema do desmatamento, no Brasil e no mundo. E para a gente ter uma noção do risco que isso significa, em 2019 a União Europeia fez algo parecido com a palma, que se tornou hoje uma espécie de sinônimo de desmatamento, ainda que dados e estudos científicos questionem essa relação direta. Então, respondendo à sua pergunta, eu creio sim que existe um risco de que essa sinalização da Danone se multiplique. Essa afirmação que você fez, a soja sendo parte do problema de desmatamento, ela é uma inverdade que está sendo disseminada no mundo inteiro e acaba gerando esse tipo de distorção? Kelly, eu acho que existe uma reorientação na maneira como a Europa está tratando a regulamentação da sustentabilidade no uso da terra e gerando impacto sobre nós. Então, o que está acontecendo na Europa é a adoção do que a gente chama de uma regulação de risco. O que eles estão tentando combater não é o fato se o desmatamento aconteceu ou não dentro da minha propriedade, mas é o risco de que, em função da minha produção, o desmatamento aconteça em algum lugar. Então, a ideia mais ou menos é assim. Eu decido plantar soja na minha propriedade em São Paulo. E a cana que estava ali é empurrada para frente, que, por sua vez, vai impactar na produção pecuária, que buscará uma propriedade adiante, até que isso gere lá na ponta uma mudança no uso da terra com floresta. Então, a Europa diz, quando você decide plantar a soja em São Paulo, as árvores começam a cair na Europa, porque segundo a modelagem, segundo os parâmetros de risco que estão sendo adotados na Europa, existe uma conexão indireta entre a produção aqui e o efeito lá. Então, o grande desafio, o grande problema do que está acontecendo agora é que nós olhamos para a nossa propriedade e dizemos, veja, nós produtores somos legais, não fizemos nada de errado. E a Europa de lá responde, mas existe um risco de que, muito embora você seja legal, outras atividades ilegais aconteçam e você deve ser responsabilizado por isso. Então é esse diálogo de surdos que, de certo modo, está na base do problema e que deve exigir reações no Brasil. Você falou sobre esse caso que nós estamos aqui tratando da semana, da Danone. Ela indica algo que pode ser uma tendência, foi a primeira resposta que você nos deu. Isso vem num cenário também em que a nova lei da Agenda Verde Europeia sobre desmatamento ela foi adiada. Era para começar a valer agora no final desse ano, vai começar a valer em tese a partir do fim do ano que vem. Mas algumas fontes me informaram que empresas privadas já colocam restrições em contrato para a compra de produtos vários do Brasil para áreas que foram abertas depois de 2020. Ou seja, apesar de não haver uma lei sobre este tema, o comércio já mudou e muda de forma a impactar o Brasil em 2025 de qual maneira? Essa é a tática europeia. Ela cria um padrão, esse padrão é apropriado pelo mercado e globalizado para orientar a maneira como a prática produtiva se dá no mundo. Então, quando ela fixa um critério sobre o que é sustentabilidade, como nós devemos usar o solo, segundo os seus números, os seus dados e as suas orientações, isso acaba rapidamente se espalhando através do comércio global. Aterriza em países como o Brasil, que tem uma realidade diferente, e, de certo modo, pré-condena o proprietário brasileiro, independentemente da saúde e da sustentabilidade da sua produção. O medo que eu tenho, Kellen, é que essa disseminação desses padrões, feitos à imagem e semelhança da realidade europeia, acabem virando, na prática, uma lei mundial. O Brasil não pode aceitar
e deve entender que a maneira como esse jogo da sustentabilidade está sendo travado no mundo, ele está mudando. E ele exigirá de nós cada vez mais uma habilidade de combater ciência ruim com ciência boa, dados fracos com dados fortes, uma realidade temperada nua, uma realidade tropical substanciosa, para a partir daí, de fato, mostrar a realidade e os riscos baixos da produção no Brasil. Excelente colocação. Para fechar, professor, os consumidores, nossos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, que acompanham essa discussão muitas vezes por uma manchete ou outra na TV ou no jornal, qual é a informação-chave que eles precisam saber para todo esse debate que estamos aqui fazendo? Olha, eu acho que a informação-chave, Kellen, é a seguinte: a produção tropical brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta dentro da fazenda. O grande problema é que nós convivemos em áreas distantes, muitas vezes em terras públicas, com um conjunto de criminalidades que acabam gerando como consequência uma penalização indireta daquilo que os produtores fazem bem feito. É como se a gente acabasse tratando o produtor de boa-fé e legal e aquele criminoso que desmata a terra para se apropriar indevidamente de bens públicos pela mesma regra. Importantíssima a sua participação. Continue disseminando informações de qualidade pelo mundo todo. Um prazer tê-lo conosco, Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima. Obrigado. A Organização Marítima Internacional, a agência da ONU responsável pela regulação do transporte marítimo, planeja em 2025 definir novas medidas para diminuir a emissão de CO2 na logística marítima. O objetivo faz parte do compromisso global de zerar emissões de gases de efeito estufa até 2050. No radar das empresas está a possibilidade de uma taxação sobre emissões, o que gera incerteza e um aumento da cautela nas negociações de contratos futuros, já que detalhes como valor e metodologia de cobrança ainda não estão definidos. Para o agro brasileiro, o impacto potencial dessas mudanças é significativo, porque ele pode aumentar o custo dos fretes marítimos e refletir também no preço final de produtos exportados e importados, incluindo insumos essenciais para a produção agrícola. A questão dos biocombustíveis também entra como um ponto de debate importante nessas novas diretrizes de descarbonização do transporte marítimo. Se a Organização Marítima Internacional adotar medidas que excluam os biocombustíveis como soluções aceitáveis para as metas de 2050, o Brasil, que é um grande produtor de biocombustíveis, pode enfrentar desafios. E aqui a gente está falando dos biocombustíveis brasileiros e é uma questão importante para analisarmos com o Camilo Adas, diretor de transição energética da B8. Camilo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Já responda para a gente que medidas estão em estudo para 2025 na logística marítima que podem encarecer o frete em função dessa agenda de emissões. Olá, Kellen. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer esses pontos tão importantes. As medidas que devem ser definidas a partir de agora, elas estão tratando da redução de CO2, das emissões de CO2 pela Marinha Mercante Mundial. No caso aqui estamos falando de 176 países que estão filiados à IMO, da ONU, e elas vão determinar as reduções para 2030, 2040, 2050. Ou seja, o que se decide agora em 2025 tem um impacto para os próximos 25 anos. E exatamente como você explicou, está sendo definido que aqueles países, aquelas bandeiras, que é como se usa a terminologia na IMO, o país da bandeira que registrou o navio, não cumprir tais metas, eles vão, na forma de um fundo, na forma de um tipo de contribuição, que é uma taxação, nada mais, nada menos do que uma multa, definir valores que vão implicar nos níveis de emissão. Se você não reduziu como eles pretendem, o armador, o país de bandeira, precisa pagar uma multa. Automaticamente, essa multa vai impactar em toda a rede de transporte logístico que vai pelo mar. O Brasil tem todas as suas exportações, praticamente 90% das exportações vão por via marítima, então o impacto nas commodities brasileiras pode ser brutal, seja do agro, seja da mineração, seja qual for. Camilo, a gente conversou com algumas fontes que em off nos disseram que é um cenário cinzento em relação a contratos futuros, pois não se sabe quando essa
taxação que você colocou aqui para nós pode começar a ocorrer. Existe alguma regra de transição e isso já pode estar presente a partir de 25, 26, ou seja, agora nesses anos que estão começando? Do ponto de vista formal, isso não se sabe ainda, não está definido o mecanismo dessa taxação ou o mecanismo dessa cobrança. Em inglês, eles chamam isso de leveling, que é a alavancagem. Então, nos bastidores, há uma série de questões que estão sendo debatidas, mas do ponto de vista formal, essas decisões devem ser tomadas no final do primeiro trimestre de 2025, e na outra reunião subsequente, que é setembro, outubro de 2025. Você tem uma ideia de quanto isso encareceria o frete? Não está sendo falado isso. O assunto está tão complexo que esses detalhes ainda não estão em debate. Isso seria, a partir do momento da definição, desdobramentos que virão depois, não está definido isso ainda. Muito bem. Você é uma liderança importante na questão de biocombustíveis aqui no Brasil. Também está no radar de vocês a possibilidade dessa regra da Organização da ONU não aceitar o biocombustível brasileiro para ser usados no transporte marítimo como uma alternativa aos combustíveis fósseis. É isso que está acontecendo? Essa também é uma pauta que importa ao agro? Ainda pior, Kelly. Na verdade, não está na pauta o biocombustível. Toda essa lógica europeia de cercear as possibilidades das sementes brasileiras, por exemplo, no caso a soja, que pode produzir o biodiesel, não estando no portfólio de matérias-primas que possa ser usado para esse tipo de combustível, a gente tem um problema que se desdobra dentro dessa realidade. A delegação brasileira, junto com a Marinha do Brasil, junto com o Ministério de Relações Exteriores, está trabalhando para que se inclua o biocombustível no portfólio de combustíveis que possam ser adotados como aqueles que vão ser as rotas de descarbonização. E aqui é importante um dado técnico. A Marinha Mercante Mundial, que tem mais de 100 mil navios, ela tem uma vida média de 25 anos. Então, mesmo as novas tecnologias que os europeus desejam, por exemplo, uma amônia verde, metanol verde, ou seja, o que for, eles não vão contribuir na prática com nenhuma redução de CO2, porque os navios não vão ter uma taxa de renovação adequada. Então, até que essas novas tecnologias cheguem de fato nos mares, os mares vão continuar emitindo, os navios vão continuar emitindo CO2. E o biocombustível brasileiro é a única solução imediata que pode ser aplicada dentro de um navio com a tecnologia atual para contribuir. Então, o próprio debate, como ele é muito fundamentado na lógica europeia, traz um contrassenso. Exige-se que se reduza a emissão, limita-se as possibilidades de tecnologia para que isso seja atingido, limita-se os biocombustíveis e cobra-se uma taxa para aqueles que não emitirem. Na prática, não está se focando realmente em descarbonizar. Então, essa lógica europeia também tem nos prejudicado bastante. Camilo Adas... E a delegação brasileira está trabalhando para colocar esse tema dentro da IMA para que seja debatido. Nós continuaremos atentos a tudo isso pelos efeitos colaterais que importam à cadeia do agro e a toda a economia brasileira. Agradeço a você, Camilo Adas, diretor de transição energética da BH. Volte sempre. Até a próxima. Eu que agradeço. Centenas de produtores rurais do oeste do Paraná se reuniram no último sábado para protestar contra o aumento da violência no campo e contra as invasões de terras por indígenas. Vestindo camisetas pretas e com as bandeiras do Brasil, os manifestantes caminharam pela cidade de Guaíra, que foi recentemente palco de um ataque de indígenas a um agricultor que tentava realizar o plantio da soja. Você viu o caso aqui no Hora H do Agro. Já em Brasília, centenas de indígenas realizaram um protesto na quarta-feira contra o marco temporal das terras indígenas e contra a PEC 48 de 2023 do Senado, que inclui a tese do marco temporal na Constituição. Carregando cartazes, eles fizeram uma marcha em frente ao Congresso. Os indígenas também bloquearam rodovias em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão e Rondônia.
O STF e o Congresso divergiram sobre o marco temporal das terras indígenas, que estabelece uma espécie de regra do jogo para as demarcações de terras. A tese do marco temporal indígena prevê que só podem ser demarcadas áreas que estes povos estavam na data da promulgação da Constituição, em 1988. O Congresso aprovou uma lei que prevê o marco temporal, essa regra que dá segurança jurídica, mas o STF invalidou o tema. Sem a tese do marco temporal, áreas agrícolas e até algumas cidades estão numa condição que podem virar áreas indígenas. Um estudo da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que sem o marco temporal, as terras demarcadas podem passar de 14% para 27,8% do território brasileiro. Nos últimos meses, o STF tem realizado uma série de reuniões de conciliação com lideranças indígenas e do agro para tentar um consenso sobre esse tema, mas esse consenso ainda não aconteceu. Uma proposta de emenda à Constituição pode trazer uma solução para esse impasse. É a PEC 48 de 2023, do senador doutor Irã Gonçalves, que inclui o marco temporal das terras na Constituição. Em audiência na CCJ do Senado nesta semana, o parlamentar cobrou o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, para que paute o tema. Confira. Eu queria cobrar de Vossa Excelência aquilo que Vossa Excelência nos prometeu aqui, a esse colegiado. O senhor falou, olha, vamos esperar que uma comissão de trabalho que está sendo instituída pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que delibere sobre as ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade que estão tramitando naquela casa em relação à lei do marco temporal. E nós estamos esperando até hoje que essa comissão chegue a uma conclusão e lá não avançou. Então eu queria pedir mais uma vez a Vossa Excelência, que é um homem de palavra, é um homem de enfrentar as dificuldades com sabedoria, com equilíbrio, que o senhor possa reabrir essa discussão nessa casa. O presidente da CCJ, senador Alcolumbre, se comprometeu a conversar com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e prometeu decidir sobre um retorno da PEC à pauta. E agora eu tenho um recado para você. O percevejo e a cigarrinha são um dos principais detratores de produtividade na cultura do milho. E só mesmo uma solução nunca antes vista para combater o percevejo e a cigarrinha do milho e proteger a sua produtividade. Conheça Zeus. Zeus é um inseticida da Yara que traz uma tecnologia inédita para a agricultura nacional e se destaca no controle da cigarrinha e do percevejo barriga verde no milho. Com uma ação translaminar e sistêmica, confere uma completa proteção das plantas. Age por contato e ingestão. Leva, então, à morte rápida dos insetos. Zeus possui um efeito de choque e residual únicos, o que proporciona resultados incomparáveis nos milharais. Não deixe os insetos comprometerem a produtividade e a qualidade do seu milharal. Eleve o manejo a outro patamar, você também. Acesse rara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Zeus. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara, agricultura é a nossa vida. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.